que andou com Deus ou foi Deus que andou com Enoque? Para isso, nós devemos nos recorrer ao hebraico. Vamos para Gênesis, capítulo de número 5. Em Gênesis, capítulo 5, existe a genealogia de Adão e na linhagem de Sete. Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos Cainaã, depois Malalael, Jared, Jared e Enoque. A linhagem de Caim, após matar Abel, segue um outro rumo, nós temos essa genealogia também. Porém, depois da morte de Abel, Adão gerou Sete. O nome Adão em hebraico, entre os hebraístas, este nome é homem. Alguns alegam que o nome Sete significa apontado. E Sete gera um filho chamado Enos, e Enos, o seu nome significa mortal. E Enos gera um filho chamado Cainaã, que traz o sentido de aflição e sofrimento, segundo alguns hebraístas. E Cainaã, ele gera um filho chamado Malalael, e Malalael significa Elohim bendito. E Malalael gera um filho chamado Jared, que é Iared. E Iared significa descerá, enquanto o Enoque, ensinamento. E Enoque gera um filho chamado Matusalém, e Matusalém significa sua morte trará. Enquanto Lameque, gerado pelo filho de Enoque, Matusalém, Lameque significa aflito. E ele gera um filho chamado Noé, ou Noa, que significa conforto, consolo e paz. A genealogia de Adão já aponta para o caminho da redenção, ao homem apontado mortal, em aflição e sofrimento. Mas Elohim bendito descerá com ensinamento, e sua morte trará ao aflito descanso, conforto e paz. Que coisa maravilhosa conhecer o hebraico, os nomes e o apontamento para o caminho da redenção, que no desdobramento destes nomes e seus significados em hebraico nos traz como riqueza e pérolas dentro da genealogia. Nós vamos falar sobre Enoque. Enoque aparece no capítulo de número 5, versículo de número 24. Aparece também em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 5, e na Epístola de Judas, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 12, onde nós vamos encontrar ali o Enoque. Para falar sobre Enoque, nós temos algumas curiosidades. Alguns vão alegar que em Apocalipse 11, as duas testemunhas, elas poderiam ser Moisés e Elias. Mas o Moisés morreu. E em Josué capítulo 1, 30 dias após a sua morte, Deus falou com Josué dizendo: o meu servo Moisés está morto. Ora, Moisés teria que ser ressuscitado por Deus para voltar para a terra, ser uma das duas testemunhas, morrer novamente e ressuscitar novamente. Parece um pouco estranho. Os que alegam ser Elias e Moisés alegam com base nos sinais que as duas testemunhas fazem, que lembram os sinais de Moisés e Elias. O sinal pertence a Deus e no texto bíblico não há evidência para comprovar de forma absoluta quem são as duas testemunhas. Na verdade, nós não sabemos, e alguns vão dizer, então Enoque e Elias foram os únicos que foram transladados, tomados com vida da terra. Possivelmente possa ser os dois. Mas Elias e Enoque estão nos céus? Se estão, e sua resposta é sim, eles estão com um corpo adaptável a estar no céu. Não quero dizer aqui corpo glorificado, não estou dizendo isso, mas um corpo adaptável a estar no céu. Este corpo poderia voltar para a terra e morrer, porque as duas testemunhas vão profetizar por 3 anos e meio e irão morrer. E os corpos ficarão expostos por 3 dias e depois o Espírito Santo há de ressuscitá-los. Na verdade, quando a Bíblia se cala, nós não precisamos ter voz. Não me parece viável Enoque ser uma das duas testemunhas. Também com base em Hebreus, capítulo de número 11, no versículo de número 5, não me parece viável que Enoque seja uma das duas testemunhas. Olha o que diz o versículo 5. Pela fé,
Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Então Deus agora iria enviar o Enoque para morrer como uma das duas testemunhas. Se ele foi tomado, levado para não provar da morte, arrebatado, não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Enoque tinha um testemunho que agradava a Deus, até porque ele andava com Deus. Ele pegava nas mãos de Deus e saía andando pelas ruas. O andar com Deus é um recurso de linguagem hermenêutico, às vezes chamado antropopatismo, dar a Deus sentimento humano, ou antropomorfismo, antroposome, morfismo vem de morfo, forma, dar a Deus forma humana. Em Judas aparece também o nome de Enoque, com uma informação muito importante. O Enoque é aquele que profetizou. Sim, Enoque também foi um profeta. E este Enoque que andava com Deus, ele tinha comunhão com Deus. Quando diz que Moisés falava com Deus face a face, em Êxodo 33, versos 11, também é um recurso de linguagem. Ele não via a face de Deus, mas ele tinha comunhão e intimidade com Deus, assim como Enoque. Em Judas, capítulo de número 1, versículo de número 11, vai falar sobre aqueles que entraram pelo caminho de Caim, no prêmio de Balaão e na revolta de Corá. Mas logo no versículo de número 14, poderia ler do 12, que são as características daqueles que entraram pelo caminho de Caim, prêmio de Balaão e revolta de Corá, mas o 14 é enfático sobre Enoque. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos. Ele profetiza que a vinda de Deus, a vinda de Cristo, é com milhares de seus santos. Será que esses santos é a igreja? Bom, quando diz que Enoque andou com Deus, a palavra andar é halach. Essa palavra hebraica, halach, ela está dentro do hebraico como uma voz reflexiva. O que é a voz reflexiva em hebraico? É quando eu pratico e levo alguém também a praticar. Isso me traz uma informação muito boa e que vai enriquecer o nosso conhecimento. Halach, como uma palavra que está em uma voz reflexiva, essa palavra andar em hebraico, que é halach, tem o sentido de andar com Deus e fazer com que Deus também ande com ele. Lembre que a voz reflexiva é quando eu pratico e levo alguém para praticar. Enoque andava com Deus e Deus andava com Enoque.